Bem, nós parece que tivemos aqui um bocadinho de férias, mas enquanto nós estivemos de férias houve um... O que é que houve? Foi um... Mundial. Trovada? Lídio. O Lídio andou tanto a dar tantos mergulhos que acabou por ficar com água nos ouvidos. Mundial! Sim, mas o Mundial teve trovoada. Ok, está bem, mas tivemos um Mundial. A trovoada é um acessório. Era para tornar os jogos. Calma, calma, Era para calma. tornar aquilo que a FIFA sempre Calma, quis. calma. Jogos de 4 horas. Que acessório. Não é que nós tivemos o Mundial mais americano possível. Se um jogo de futebol americano tem horas e horas, com ali por metade na Mas isso Super Bowl, o era halftime isso que eu estava a show. dizer. A FIFA queria que o jogo de futebol passasse a ter 4 horas. Então, e que halftime show, não foi? Ter aqui uma trovoadazinha. Por favor, nunca mais. Uns Nunca raios, uma chuvazinha como quem não quer a coisa. Por acaso fez-me lembrar, foi o último europeu, quando o estádio do Dortmund também praticamente começou a entrar água por tudo o que era lado. Mas aí Epá, pronto. Mas isso Mas aí foi acontece. agressivo. Aí Isso são coisas que acontecem. foi Agora, agressivo. quase todos os jogos terem uma interrupção porque se ouvia muito longe um trovão e muitas das vezes não havia qualquer tipo de problema, epá, isso já era um outro nível de ridículo. Não, calma, mas nós tivemos um jogo do Auckland City contra o Benfica que foi o melhor jogo de todos os tempos, porque o tempo de paragem foi... E contra o Chelsea também. Aliás, contra o Chelsea foi ainda melhor. Contra o Chelsea 5 minutos do fim. houve aulas de natação. Houve Aulas de natação. Portanto, o Mundial de Clubes foi o Mundial ganho por uma equipa americana, pelo Chelsea. E sim, é uma equipa americana, porque o dono é sem dúvida americano. É uma equipa inglesa. Escala-te, que isto tem mais ligações aos Estados Unidos. Antes era russa. Vês? Vês onde é que estás lá a chegar? Estou a brincar, estou a brincar. Não fizeram. Não, estou a brincar. Mas, Lírio, vou-te fazer a pergunta. Diz. Acompanhaste o Mundial de Clubes? Claro que sim. Era grátis Qual na Dazon, foi- portanto, como não acompanhar, não é? E dava de vez em quando na Não, na TVI, eu vi portanto, um jogo na TVI e decidi não ver mais. eu compreendo. Ahm, Quer dizer, depois acho que vi mais outro, mas foi só mesmo por mas, estar a fazer Lídio, diz-me. olhando para o Mundial de Clubes, Hum. achaste que foi um conceito interessante para acontecer de 4 em 4 anos? Eu acho que é o tipo de competição que eu gostaria de ver todos os anos a acontecer, mas claramente num formato 30 vezes melhor e que não fosse fazer aquilo que fez esta temporada, com os jogadores que acabaram por jogar 70 jogos, com todas as competições aglomeradas. Mas este formato é muito melhor do que o outro formato do Mundial de Clubes, que tu tinhas que 8 clubes. Não era bem um Mundial de Era Clubes. 8 clubes, 12 clubes, que jogava-se ali em dezembro. Ainda me lembro de ver o Liverpool, que foi para o Mundial de Clubes com a sua equipa, mas depois para jogar uma FA Cup ou uma Carabao Cup, já não me lembro, foi que o Sub-23, que a equipa B. Teve que jogar, sim. E eu lembro-me tão bem disso. Portanto, este Mundial de Clubes, para mim, acho que é uma excelente ideia. No entanto, Obviamente tem os seus não problemas. foi feito da melhor forma possível. Já sabia-se que o calendário esta temporada ia ser demasiado penoso e estar-se a fazer um Mundial desta forma acho que foi mesmo agridoce para aquilo que nós conseguimos ver. Nós vínhamos num lado equipas que estão praticamente no início da época, meio da época, e estão completamente oleadas. Do outro lado vemos equipas que já claramente deram tudo aquilo que tinham para dar e pouco mais vão conseguir fazer isso. O próprio Manchester City e o PSG foram para lá de férias. Se treinavam de manhã e à tarde, olha, vai passear com a tua mulher, vai passear com a tua namorada, vai passear com os teus amigos, vai para a praia. Eu lembro-me de estar a ver o Manchester City a bater uma peladinha numa praia com o Pep Guardiola lá. Portanto, eu saluto os clubes brasileiros por terem feito o trabalho imenso que fizeram, porque foram, sem dúvidas, das melhores equipas nas competições, praticando o melhor futebol ou não. Mas celebrar 0-0 da forma como foram celebrados, A dizer que Calma. empates eram amassos, Calma. é preciso ter muita calma. podemos dizer que o Fluminense fez, sem dúvida, um Mundial de Clubes fantástico. Foi uma grande equipa. Mas olhando para aquilo que aconteceu de um lado do bracket e do outro, diríamos que é assim. O Fluminense acabou por ter um caminho aberto para ir até à meia-final e depois quando finalmente Não, apanhou... eu aí nem estou aí por esse prisma. Eu acho que o Fluminense, no entanto, conseguiu ser sempre uma equipa bastante
célere, conseguiu ser uma equipa que conseguiu processar exatamente aquilo que o seu treinador, o Renato Gaúcho, queria. Se foi a equipa mais vistosa, não foi, mas foi uma equipa pragmática. Aliás, E eu calma, sinto calma, que eu ainda quero deixar aqui uma coisa. O guarda-redes deles tem 44 anos. Sim, eu vi Calma. essa situação. Só aqui... Aliás, o guarda-redes, o Tiago Silva também tem Sim, mas eu digo, 40 o anos. Tiago Silva parece que tem 25 anos desde que nasceu. O homem eu acho que não vai envelhecer nunca. O homem está presente naquele filme do Sem Tempo com o Justin Timberlake. E agora esqueci Não o vale a nome pena, dela. não vai chegar lá nem É eu. Amanda Bynes, não. Não. É, Mas pronto, é uma pessoa conhecida que apareceu filme, no TED. Exato. É um filme super interessante. Amanda Seyfried. É isso. Exato. É isso. Quanto Dá para tudo. ao Mundial de Clubes, eu considero o Mundial de Clubes um sucesso a nível de competição em si. Eu acho que é uma competição altamente interessante. Eu, para mim, estava bastante interessado. Vi muita gente interessada. Vi um conceito muito interessante a nível de equipas a defrontarem-se. Claro que não vai ser fácil melhorar. Primeiro é preciso haver um pouco mais de transferência nos critérios... Transparência nos critérios de entrada. Agora calma aí, porque transferência foi a do João Pedro e o João Pedro entrou a todo o gás. Bem, Portanto, isso foi a todo gás. É preciso um bocadinho mais de transparência nos critérios de entrada. É preciso, se calhar, limar um bocadinho alguns detalhes e, preferencialmente, não voltar a fazer nos Estados Unidos. Nenhuma competição de futebol. Porquê? Primeiro, o público era mau. Não, calma. O público era muito mau. Que público mau é que tu estás a falar? Eu não vi nenhum público. Em alguns jogos, sim, não havia público. Não, não foi o jogo dos Sundowns contra... Agora está-me a esquecer o nome da equipa. Ulsan Hyundai, uma coisa assim do género. Algo assim. Que não tinhas ninguém. Assim, eu vou ser sincero. Ninguém. Não, treinado por Miguel Cardoso já agora. Não voltar a fazer uma competição. O próximo Mundial, inventem alguma coisa e tirem-no dos Estados Unidos. Mas por favor. Isto tinha sido muito melhor feito se fosse no México. Porque o México também é um dos organizadores do Mundial 2026, a par do Canadá. Sim. Se tivesse sido no México, o México é uma cultura que sente o futebol como nenhuma outra. Até posso dizer, o que eles sentem mais a nível de esportes é o futebol e a luta livre. Portanto, é quase. Mas olhando para aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, foi um bocado vergonhoso. O facto havia muitos problemas nessa questão. Havia o problema da questão do tempo, em que eles têm leis que têm que retirar qualquer evento. Isso para mim foi uma palhaçada. Isso não havia sentido. E os próprios estádios? O Halftime Show, por favor, nunca, mas nunca mais façam uma coisa destas. Tiveste algum problema com o Doja Cat, com o J Balvin e com o Coldplay? E acho que ainda houve mais Eu vi 2 minutos e pensei, nunca mais. Aliás, eu até digo outra coisa. Olhando para aquilo que os fãs disseram, é muito simples. O intervalo de um jogo de futebol é para ir fazer as nossas necessidades à casa de banho, ir buscar uma cerveja e um coerato. E mal e porcamente. Não é para ter uma banda a tocar no topo do estádio. Não, definitivamente não. Posso ser sincero? Não façam isto no Mundial do próximo ano. Eu só gosto do Halftime Show quando é no Super Bowl. E eu não vejo o Super Bowl, eu vejo o Halftime Show. Também não vejo o Halftime Vejo porque Show. É no YouTube, Diogo. E no YouTube tu não podes eu não quero nada. Eu não me interessa zero. Interessa-me zero. Não me interessa o futebol americano, não me interessa o espetáculo. Então tenho outra questão. Achas legítimo cantar sempre o hino norte-americano em todas as competições? Não. Não acho legítimo. Não, também... isto não acontece no Mundial de Clubes, acontece genuinamente em outras Os jogos da Taça de Portugal não se começa com o hino português. O hino português é no final da taça e eu compreendo que seja, porque é Taça de Portugal, é no final, canta-se o hino. Muito bem. Mas isto agora, senti muito que foi a americanização daquilo que é o futebol. Essa foi a parte má. Essa foi a parte má. E depois tu também tens uma coisa que tu notas mesmo que os Estados Unidos não são o país certo para estar a acontecer um Mundial de Clubes. Não é que eles tenham falta de infraestruturas, não, eles têm demasiadas infraestruturas até. Os estádios onde se foi jogado futebol, uns eram sem dúvida para futebol, outros eram para futebol americano e os jogos não foram feitos às horas que normalmente são feitos nos Estados Unidos.
foram todos feitos praticamente ao meio-dia de lá, Porquê? às 2 horas de lá, para conseguir passar para os outros continentes todos que gostam de futebol. E em parte, agradeço. Em parte agradeço. Em outra parte, não faz sentido absolutamente algum, porque a MLS estava a decorrer na mesma altura, só o Inter Miami e os Seattle Sounders é que não estavam a jogar, e os LAFC, se eu não estou em erro. Sim, sim. Não sei se estava a falhar mais alguém, mas eram essas as 3 equipas, eram 3 ou 4 equipas que estavam a jogar por parte dos Estados Unidos da América, e ao mesmo tempo que isso tudo estava a acontecer, ainda estava a acontecer a Gold Cup. Portanto, estavam a haver 3 competições de futebol dentro dos Estados Unidos ao mesmo tempo. Portanto, é irrisório organizar 3 competições todas a decorrer no mesmo espaço temporal. Portanto, se os Estados Unidos têm que pensar em alguma coisa para o Mundial mesmo, é que claramente que o Mundial vai ter muito mais lotação a nível de estádios, porque vai ser seleções e não vai ser clubes que ninguém conhece. E vamos Nós ser conhecemos, sinceros, os americanos não o conhecem. Mundial vai ser outra água. Mas um primeiro Mundial de clubes nunca na vida podia ter acontecido nos Estados Unidos. Podia ter acontecido Tinha de acontecer na Europa. ou no México, ou em qualquer país sul-americano, ou que tem Tinha de alguma tradição de acontecer na Europa, Brasil, Argentina, whatever. Tinha de ser num país que vive o futebol. Era a realidade e é a realidade. E porque qualquer pessoa no Brasil, na Argentina, México ou na Europa quereria ir ver um jogo mesmo entre equipas desconhecidas. Quereria ir ver. Por exemplo, é a realidade. um Auckland City contra um Wydad Casablanca, por exemplo, um Al Ain contra um Al Ahly. É a realidade. Mesmo a não estejam no realidade mesmo é grupo, que se eles gostariam de ver o isso. Auckland City tinha para aí 3 adeptos. E os 3 adeptos eram, se eu não estou em erro, familiares do jogador Nathan Lobo, que tem origem portuguesa, Diogo. Portanto, também o nome também diz um bocado isso, né? Nathan basicamente, tinham para aí 3 adeptos. O jogo frente ao Benfica teve meia casa, porque meia casa era do Benfica. O jogo frente ao Boca Juniors estava cheio, porque o Boca Juniors foi dos únicos clubes que realmente esgotaram a presença de bilhetes. Lobo. Não foi estádio, foi só escutar os bilhetes que tinham. Escutaram praticamente os estádios todos, assim. Portanto, o Boca Juniors foi uma das equipas que levou mais. Equipas brasileiras, o Real Madrid, mas o Real Madrid e olhavas para os fãs do Real Madrid e nenhum deles era espanhol. Nenhum. Não, era ou sul-americanos, ou mexicanos, ou americanos, era tudo no assim. geral. Portanto, olhando para isso, eu considero o Mundial de Clubes uma competição extremamente interessante, gosto do formato. Acontecer a cada 4 anos, ok, desde que não haja Mundial de Clubes ou a Taça Intercontinental a cada ano, acho que para mim isso tem que acabar. O Mundial de Clubes é um bom formato, é interessante porque trouxe-nos jogos que nunca antes visto. O Boca Juniors Benfica pela primeira vez de forma oficial, o Auckland City, equipas a defrontarem-se como o Al Hilal e o Manchester City, que demonstrou um grande jogo de futebol. Eu aí discordo mais contigo, porque acho que de 4 em 4 anos é sem dúvida uma ideia interessante. Por outro lado, gostava de ver todos os anos, porque seria mas assim não demasiado dá. fresco. Não, desta forma não dá. Não, desta forma organizada nunca daria, mas isso seria outro episódio total que nós tínhamos que falar sobre os calendários e sobre competições excessivas que... Já falámos. Já falámos e não mudou nada, portanto, tecnicamente, a opinião mantém-se. Para mim, este Mundial de Clubes de 4 em 4 anos, sim, um ano antes do Mundial, não coincide com outra grande competição. Acho que faz total sentido e gostei. Vi bastante jogos. Vi jogos das equipas portuguesas, vi jogos de equipas não portuguesas, internacionais. Gostei de ver jogos das equipas brasileiras, gostei de ver jogos das equipas árabes. Gostei muito da prestação dos Sundowns contra o Fluminense, que na minha ótica poderiam ter ganho aquele jogo de qualquer das formas. Gostei bastante de ver esta nova realidade. Isto foi uma nova realidade e se calhar na próxima vez os clubes vão começar a olhar de outra forma. Especialmente porque foi altamente vantajoso a nível monetário, especialmente para as equipas europeias. E foi uma experiência também perceber exatamente como é que tu vais conseguir navegar dentro do Mundial de Clubes. Sim. E finalmente podemos dizer que o campeão mundial foi disputado num campeonato mundial. Exato. O Chelsea é o primeiro campeão do mundo. Agora, dizer que o antigo Mundial de Clubes passa a Taça Intercontinental, isso é que não faz-me sentido nenhum. Isso para mim não faz sentido nenhum. Isso nenhum. Era praticamente continuar para a dizer. Para mim é para acabar. Isto era simplesmente dizer que é uma nova competição. Teve um formato diferente.
E agora Sim. passa a ser. Era a mesma coisa do que agora, já não vai se chamar mais Liga dos Campeões, porque a Liga dos Campeões era disputada em grupos. Agora, como é uma liga, vamos chamar Taça dos Campeões, que é só para ser, para não ser linear, percebes? Pá, Só para para ser assim mim, dos- para mim foi um estranho. grande sucesso, gostei bastante. Parabéns ao Chelsea por ser campeão do mundo, fez uma prestação E muito... parabéns ao João Neves, né? Parabéns ao Ah, sim, ao João Neves por ter feito aquilo que toda a Não, gente isso queria não. fazer, Isso nunca pode ser feito no futebol, independentemente. mas foi bem feito, portanto aconteceu. Mas nós condenamos isso porque João Eu Neves. não. Diogo, Eu não condeno. Eu não gosto do Cucurella. eu condeno, porque é assim, não deves fazer independentemente daquilo Não que deves se faça. fazer, mas já que fizeram, mas já que fez Deves ainda chegar bem. ao Cucurella e dizer assim: lá fora Falamos. falamos. Não, eu acho E que o obviamente, Luís Henrique? obviamente isso é uma situação triste. Aliás, o que aconteceu na final foi triste, foi um mal perder enorme por parte do PSG. E o Luís Henrique nem foi lá fora falamos, não é? Depois Não, do foi. apito tocar. Depois do apito tocar entrou, Eu dou-te entrou um, à pancada. eu dou-te um insight de pancada, João Pedro. É assim, o João Pedro, para ter aquilo ter acontecido, ele Deve ter certeza dito que alguma dito coisa, porque o Luís Henrique é um paz de alma. E o próprio João Neves é um paz de alma. O Cucurella deve ter dito muita coisa. Aliás, para aquilo escalar daquela forma, deve ter havido um trash talk muito bom. E eu acho que o João Neves virou o maior herói Ícone. da história. É um ícone, Eu- porque eu fez vi- aquilo que toda a gente nas- queria fazer. Nas redes sociais eu vi pessoas dizer assim, não, como é que é possível? Depois eu assim, como assim? Isto foi melhor. Não, mas eu acho que o João Neves devia ter tido uma cabeça mais fria. Mas pronto, também às vezes acontece, ele ainda é jovem. Sim, Mas também é acontece. assim, eu estava à espera que ele levasse uma carreira um bocadinho à Philip Lam, que nunca ia levar um vermelho porque é o tipo de jogador, e depois, no final do Mundial de Clubes, passado quase 70 jogos, decidiu, olha Cucurella, tens aí um cabelinho muito bom, pá, Deixa eu ver se isso é uma peruca. deixa lá, Não era. deixa lá ver se isso é uma peruca. Mas pronto, mas para mim o momento mais insólito do Mundial de Clubes nem é esse, Diogo. Que é o Donald Trump festejar com o Chelsea. Epá, Não, essa é fantástica. o Desculpa lá. podcast não é político, não vou falar sobre isso. Não, mas eu não estou a falar de política. Não, o podcast não é político, não vou falar sobre isso. Eu não estou a falar de política. Não, Nem estou a entrar por aí. o que eu diria foi uma atitude política. Foi uma atitude política, eu portanto ia- eu ia-te não vou falar sobre E isso. o que eu ia te dizer-te foi só a reação do Reece James e do Roberto Sanchez. Eu E acho do que Cole essa- Palmer. O Cole Palmer literalmente disse what the fuck is he Sabes que, doing here? sabes que eu tive à procura do Pedro Neto naquela fotografia? Não encontras. Não, está por trás do Donald Trump. E depois Ah. no meu vídeo é que eu consegui ver que ele estava por trás do Donald Trump. Epá, Fantástico. honestamente, eu não vou comentar isso porque foi uma atitude política Não, eu acho e só- o podcast não é para falar Eu sobre acho que foi só política. cómico e saber que vai haver um evento da UFC na Casa Branca ainda torna isto tudo mais cómico. Não vou comentar. Mas o mais interessante do Campeonato Mundial de Clubes é que poderia ter passado em Almada. Só que a Almada foi para Madrid. Foi. Não foi. Falando agora do início da época, porque entretanto acaba e começa outra vez. O Benfica, que foi eliminado nos oitavos de final, começou agora a época. O Porto começou uns dias antes e o Sporting já leva cerca de uma semana e meia, 2 semanas de treinos. Quanto aos três grandes, têm então um desafio diferente, cada um. O Sporting vem descansadinho da Silva, vem com um cartaz de missing person. Não, ele está encontrado. Tá. Ele está encontrado. Ele não quer é voltar a casa. Exato. Portanto, tem um missing person porque o Gyökeres não compareceu no estágio de pré-época. Foi o escândalo do ano que, segundo a comunicação social, não foi assim tão escândalo porque ninguém decidiu cobrir isso como se tivesse sido de facto um escândalo. Porquê? Porque eu acho que é um escândalo e que o Sporting tem total razão na situação. Eu acho que aqui o Sporting tem total razão, da mesma forma que o Benfica teve total razão em mandar o Cockchu embora. Acho que são situações diferentes. São situações diferentes, mas são os dois jogadores indisciplinados. E eu acho que aqui o que acontece é que acho que nós, como adeptos futebolísticos e adeptos do clube que nós temos, às vezes esquecemos-nos um bocadinho das atitudes que os jogadores têm quando saem dos seus próprios clubes. E o Gyökeres já tinha feito exatamente isto ao Coventry. Portanto, É a realidade. Não há uma Forçar- sem duas. forçar a sua saída aqui já era mais do que normal. Portanto, estamos a ver simplesmente uma atitude que o Gyökeres já tinha demonstrado. Agora vamos ver isto por partes. Se ele merecia outros voos, claro, pô, ele é um jogador Mas acho que fenomenal. isso nem sequer se põe... Isso Assim, essa do merecer outros voos, para mim, essa não pega. Essa do, ele merece sair. Porquê? Porquê é que ele merece sair? Ele não está a representar um grande clube. Epá, isso não me cabe na cabeça. Não me cabe na cabeça alguém dizer que ele merece. Ele está a fazer isto porque ele acha que merece.
ele não tem que se achar nem acima nem abaixo. Aliás, não se pode achar acima, tem que se achar abaixo de qualquer instituição que ele representa, porque é uma instituição centenária, com uma história incrível no futebol, especialmente no seu futebol nacional, neste caso do Sporting. É assim, tem que calar e comer. Pode dizer eu quero sair, mas não pode fazer aquilo que está a fazer. É uma palhaçada e acho que o Frederico Varandas Deu um murro na mesa. Deu um murro na mesa e Deu um murro o na presidente do Sporting teve de forma exemplar a agir. Agora, não pode achar é que isso se resolve com uma multa e com um pedido de desculpas, porque não se vai resolver. E aliás, ele vai ter que vender nas suas condições, mas vai ter que vender porque o Gyökeres não vai voltar a jogar pelo Sporting, muito menos a jogar da forma como jogava. Portanto, é preciso ter um bocadinho de noção também que esta situação tornou o ar irrespirável. Neste momento, Sporting e Gyökeres é Chernobyl, não é habitável. Não, e eu acho que a perspectiva de ele precisar de outro panorama, isso é completamente normal quando tu vês que um jogador destruiu a Liga Portuguesa durante 2 anos consecutivos. A nível competitivo, estar noutro tipo de liga é sim, muito está bem, melhor mas eu não vou dizer ele merece outros voos. Depende da tua Isso do perspectiva. merecer... Depende da tua perspectiva. Eu, na minha ótica, relativo. merecer outros voos para mim significa que ele vai para um panorama competitivo muito mais alto que o Sporting não consegue oferecer, tendo em conta a nossa liga, que não é a liga mais competitiva do mundo. Temos grandes clubes, sem dúvida, mas não é a liga mais competitiva para o crescimento dos jogadores. Tens um certo teto. Isso é mais do que normal e mais do que sabido. Mas acho que se continuarmos com a mentalidade de que te precisa de outros voos, nunca vamos ter uma liga competitiva. Nunca vais ter uma liga competitiva, mas para isso também vais ter que ter uma revisão completa de quanto é que os clubes querem pagar salários, quando é que os clubes querem investir. Vai ser sempre uma discussão ativa em várias frentes. Acho que a atitude que o Gyökeres tem foi a pior atitude possível, que é, sabendo que ele é um alvo apetecido por vários clubes, bater com a mão na mesa e dizer eu quero ser vendido por 60 milhões mais 10 milhões invariáveis, não faz sentido absolutamente algum, porque não é o jogador que negocia, é o clube que negocia o seu passe. O problema aqui é que parece que, e não estando dentro, não se sabe, existia um acordo. Existia um acordo, mas se existe apenas um acordo de boca e nunca foi escrito, o acordo de boca... Esse é o problema. O acordo de boca facilmente pode ser quebrado. Se é moral, não, é bastante imoral. No entanto, é assim, se não fica nada acordado, então não há nada que se possa ser feito. E aqui o que o Gyökeres fez não apresentou exatamente nenhuma prova que existia esse tipo de acordo. Exato. E quando não há provas que existe esse tipo de acordo, não acontece nada. O pior do Gyökeres aqui, a nível de atitude, e aqui não se tira o jogador incrível que ele é, não se tira nada disso. Aquilo que se mete é, um jogador não se pode achar acima do clube. Muito menos pode dizer que quer sair, e ao fazer esse tipo de pressão, todos os clubes que vão tentá-lo contratar não vão contratar pelo valor que ele é. Vão contratá-lo por um valor abaixo porque já sabem que o clube vai ter um berbicacho com um jogador infeliz. E o Sporting, sabendo disso, está a impor-se. E ao impor-se, eu acho que é das melhores atitudes que o Sporting podia fazer, porque está a demonstrar ao Gyökeres que é assim, tu não mandas, se for preciso vais para a equipa B, vais para o sub-23. Sim, às vezes mostrar que ele não é especial. Às vezes é preciso tu perderes, se calhar, um valor enorme no teu melhor ativo, mas estás a demonstrar uma lição para todos os outros jogadores que lá. É isso mesmo. Ele vai sair, independentemente, seja por 63, por 60 milhões, por 20 milhões, aqui não importa. Ele vai sair, mas não vai sair nas suas condições. E aquilo que tem circulado no nível de notícias, nós nunca sabemos se é verdade ou não, que é o agente abdicar da sua comissão. Isso é uma vitória. É uma vitória. A realidade é que aqui está a acontecer uma vitória do presidente Varandas a demonstrar que a sua posição de força faz os outros quebrarem. Não é o Sporting que tem que quebrar. Isto é a realidade. Isto é o que todos os benfiquistas querem e o que todos os esportistas quereriam nos seus presidentes. E cada vez mais... é demonstrar uma posição de força. Existe um valor, cheguem a esse valor. Ponto, acabou. Isto aqui não é os saldos. E cada vez mais eu acho que teres aquele tipo de cláusulas que dás um X% de lucro de transferência ao teu jogador ou ao agente do jogador, acho que isso tem que acabar no futebol. Não pode ser, não é irrisório. Uma coisa é, tu já concordaste com esse jogador, tens esse valor de transferência para pagar, foi um contrato que assinaste, mas nunca podes ceder os 10%. Tem que sempre manter-se num valor em que o clube tem que recuperar o investimento. Sim. Agora, aquilo que o André Vilas Boas também, daquilo que circula da venda de Francisco Conceição para a Juventus, que ele só vai aceitar os 30 milhões de euros se o Francisco Conceição abdicar dos seus 20%.
E aí, por um lado faz sentido, porque o clube quer recuperar o seu investimento e há uma coisa que nós temos que pensar. Tudo aquilo que se está a passar com o Francisco Conceição Mas também não é dele. o negócio do Francisco Conceição também tem muito que se lhe diga, porque vai ser pago a 4 tranches e com mais não sei o quê, mas aí e é até- 25 mais 7. Mas aí nós falamos de tudo aquilo que é o mundo do futebol. Se não formos a ver a transferência do Coxo para o Besiktas, acho que é dos negócios mais Sim, ruinosos que acaba por Sim, não, mas existir no este Benfica. mercado está a ser muito esquisito. Não, Este nem mercado faz sentido. é efetivamente muito esquisito. Por parte do Sporting, muito pouco. Contrataram o Kokoroshvili. Não é Koshoroshvili. O Um georgiano que se destacou bastante bem no Euro 2024 e estava a jogar no Levante. Isso. Foi por 4 milhões de Alisson euros. também contratado. E esse é que eu não entendo, porque o Alisson estava na segunda liga, demonstrou alguma coisa no Leiria, mas também não é jogador para Portanto, equipa o Sporting fez um mercado até agora muito contido. Também aí o plantel do Sporting está neste momento à procura de um lateral direito. À partida querem a contratação de Alberto Costa, Alberto Baio, como queiram chamar. Mas o Alberto Costa não, Vai ser não quer sair. Vai ser um negócio muito difícil para o Sporting. E tem, obviamente, o substituto de Gyökeres em mente, sendo ele Luís Soares do Almeria, mas que também tem uma price tag, um preço muito alto de mais de 20 milhões de euros. Esse é o problema que de facto o Sporting tem, é que neste momento tem 2 alvos pensados, muito altos, e que para os poder contratar com alguma facilidade tem que vender alguém. Gyökeres está na calha de saída, Yulman também com o com a dinheiro de venda possibilidade. também de Kenda e do Sim, Essuco sim. também já acho que já basta venderem Gyökeres e conseguem fazer um mercado razoável, até porque se tu fores a ver o Sporting não gasta muito dinheiro. Sim, É sim, dos sim. clubes que mais consegue, faz O menos investimentos. Sporting vende. faz menos contratações, mas normalmente mais caras. Yulman, Gyökeres. E normalmente tanto eu como o Diogo criticamos sempre eles a todos os mercados de transferências porque eles não fazem quase contratações nenhumas e depois chega ali uma altura da época em que não têm os jogadores. Mas conseguem safar-se sempre, portanto Sim, eu acho sim, que este sim, ano... mas acho que foi mais por incompetência. Este ano o Sporting é mais campeão por Calma. incompetência dos adversários do que propriamente por ele. Mas eu disse safarem-se, né? Eu não, Sim, eu sim, não disse sim. que conseguiram com sucesso conseguiram, Sim, que mas tiveram sucesso. safaram-se. Sim, é a É realidade. tipo quando tu estás na fila e do nada estava 20 pessoas à tua frente, mas essas pessoas cederam à pressão e agora só faltam 4. Exato. É isso que o Sporting basicamente. conseguiu. O Sporting este ano foi mais ou menos assim. Quanto ao Benfica. O Benfica tivemos então aqui a piada do Almada. Não, isso foi do Seixal. Porque Tiago Almada estava com um pé e meio no Sport Lisboa Benfica. Bastava praticamente assinar. Entretanto apareceu o Atlético Madrid e roubou o jogador. Obviamente o panorama é completamente impossível ao Benfica. Se for dizer deste ponto, o Atlético Madrid é melhor que o Benfica? Não. A nível de história, títulos, não. Aliás, confronto direto, o último confronto direto que houve, o Benfica limpou o chão com o Atlético Madrid. Agora, se o Atlético Madrid é mais rico que o Benfica, é. Não, mas isso nem é isso. Nunca na vida vais poder dizer. E se joga numa liga muito melhor, joga. E tem um país que a nível fiscal é 30 vezes melhor. Isso sem dúvida, não. Portanto, nem vamos por aí. o Tiago Almada vai ser jogador do Atlético Madrid. O mercado do Benfica tem sido complicado. Já fechou finalmente para o alívio de muitos adeptos do Benfica. O médio centro, não é? Não só o médio centro, mas as laterais. Finalmente sim, o Benfica Dedić, tem Dedić. 4 laterais no plantel. Com a entrada de Amar Dedić, um jogador com um grande potencial e era muito bem visto. A nível ofensivo é um jogador fantástico. Defensivo Sim, tem algumas lacunas, mas que tem que há se de limar ser... arestas, mas no entanto o campeonato português neste sentido até Sim, pode ser neste para sentido, ele é bom. para o Benfica, o Amar Dedić não vai ter muitos problemas. Fomos buscar um obreiro, o Meni o for- construtor, sim, o Rafa o obrador. Não é construtor, é lateral esquerdo. O Rafa Obrador é lateral Exato, esquerdo. Rafa o obrador. Sim, Obrador, obreiro. eu percebi que tu disseste um médio construtor. Não, Mas não, é não, o não, Manny. isso eu disse Isso é o Manny Mãozinhas. É o Manny Bobo Mãozinho, construtor. o Bobo construtor. Epá, pronto. Aliás, Tinha eu que ser. acho que Eu o juntei Benfica os dois. perdeu a maior oportunidade da história de ter um momento de marketing incrível, Que era o que era Rafa. apresentar o Rafa como
ele é o Rafa Obrador. Vês? Não. Não. Literalmente uma foto com o cartão. Epá, E aquele design que é tipo design tão batido. horrível, horrível, Tão batido. horrível. E eu, pessoa que trabalha em redes sociais, consigo Sim. dizer que o trabalho do Benfica nas redes sociais é inexistente. Não existe. E eu que estudo comunicação sei que Não, O é Benfica- francamente horrível. o Benfica E essa do tá. Rafa, eu sou o Rafa, o não sei, Obrador, se viste, não sei se viste fantástico. o post. É fantástico, né? É Não. uma ideia. Foi o que eu disse há bocado, mas sim, tu deste a vida à canção do Babu Construtor. Continuando, sim. Porque eu pus isso no Twitter. Sim, está bem. Quanto ao essa parte, não sei se viste um post sobre o aumento de seguidores dos clubes que tiveram no Mundial de o Clubes. Benfica não foi Não deles. apareceu, porque Não, aliás zero. o Benfica não aumentou porque não teve conteúdo Não, certo. suficiente. Não, o Pronto. Benfica podia ter feito tanto conteúdo e acho que isto faltou imensamente a muitos clubes, a não ser os grandes clubes, né? Estou a falar mais dos clubes, Sim, mas, os clubes mais mas pequenos, que o Porto aumentou também. se nós a sabemos sua nas redes visibilidade. sociais, cada vez mais tu precisas ter uma presença e é lá onde tu vais tirar o teu E rendimento. aliás, olha, como é que o Grande Porto, parte do teu que rendimento. teve dos piores mundiais de clubes, Pior, não. foi das equipas com pior prestação, foi gozado por não sei quantas pessoas, teve um aumento de 6% nas redes sociais. e O Benfica não teve. E por acaso aquele vídeo que é postado pelas miudinhas americanas a falar sobre o Rodrigo Mora, gostavam muito dele, e se notas logo mesmo tipo, o tipo de presença que um jogador hoje em dia tem nas redes sociais e o clube tem. E o Benfica podia ter feito tantas coisas interessantes, até porque nós sabemos que o Benfica tem uma comunidade imensa de adeptos na Flórida. Porque o Benfica tem o seu campus, Nem na tanto Flórida, na Flórida, mas tem em Newark, tem Newark. O Benfica em Massachusetts, o em Benfica Boston. podia perfeitamente ter arranjado formas de ter mais gente a ir aos estádios, Tu podias mas ter. não, o Benfica zero. Eu digo-te uma O coisa. Porto teve uma prestação exemplar. Se nesse eu tivesse sentido. sido o Benfica, e eu até digo-te isto, eu tinha convidado o James Harden. Sim, Porquê? Porque o James Harden utilizou uma camisa do Benfica há uns anos atrás. Portanto, Sim, isto há cerca de 10 anos atrás. saiu conectar aliás, os mundos. o Benfica, isto é para veres um next level. Nós estamos a ter um de melhor amadorismo. planeamento de redes sociais do que o Não, Benfica. repara, o candidato à presidência do Benfica, João Noronha Lopes, teve uma reunião com um diretor dos Miami Heat de building, de skills building, para trocar ideias de como melhorar uma marca. O Benfica esteve em Miami e não falou uma única vez, Miami e Orlando, uma única vez de Miami Heat ou de Orlando Magic. Zero, não houve uma única parceria, procurar uma parceria para tentar usar. Não, zero. Os Miami Heat que usam vermelho e branco. É um vermelho diferente, mas pronto, usam um branco. Olha, sinceramente. Eles podiam ter feito imensas coisas. Podiam ter feito coisas com a WWE, que também é na Flórida, coisas com a AEW, coisas com quem quisessem, não havia problema. Não, era uma feito. tentativa de Podiam ter melhorar feito. a marca. Poderiam ter brincado com situações, podiam ter convidado influencers, atores, atrizes, o que quisessem para promover a marca. O Benfica foi, ok, chegámos aos Estados Unidos, basámos os Estados Unidos. Foi isto. isso. Não, mas no entanto tem que dar E props enorme. quanto ao mercado, também está Calma, assim. Mas tem que dar um props ao design do Benfica, do anúncio dos jogos, por acaso o design estava incrível. Sim. O design é incrível. Sim, mas isso é a ilustradora Marta Santinho, Não, isso que muito merece bem. total Grande props. apoio Props. e sigam-na nas redes sociais porque ela faz um Agora, trabalhão. todo o geral de redes sociais, não. É assim. Não. Do better. Eh, A nível de mercado. mercado das coisas, é assim. Fecha finalmente as laterais e tem um médio a chegar, Enzo Barrenetxea, que não sei se já foi apresentado, mas estava para ser Epá, apresentado ó, ao dia da Diogo, gravação. ó, Diogo, eu vou dizer-te uma coisa. Ele ainda vai escapar para o Estoril Praia. Nós vamos perder o Enzo para o Estoril Praia. Nós não. O Benfica vai perder o Enzo para o Estoril Praia. Sim. Tanto como o Boa Vista foi arrombado. Portanto, Sim. têm que ir à procura- Isso é outra. Isso tem é que ir à outro procura tema. de um trinco agora. Isso é. Eu vi esta no Twitter e não consegui. Esta foi fantástica. Epá. Eles têm que ir buscar um trinco. Quanto à questão do mercado do Benfica, o Benfica parece-me que tem um mercado longo pela frente. Sim, longo, até agosto ainda tem muito tempo. Tem muito tempo. Tem vários jogadores a tentar algumas posições para tentar fechar. Portanto, diria que o mercado do Benfica ainda vai ser bastante longo e que ainda vai ter muitas notícias. Quanto àquilo que já sabemos,
Gosto de Dedic, gosto bastante de Dedic. Dedic já tinha-se demonstrado em grande e em alto nível no Salzburgo. Ele, Sim, por acaso, sim. esteve no Marseille emprestado e isso Não, já entrou a meio da época, já foi escapou-me diferente. completamente da memória que ele tinha estado no Marseille. Sim, Foi mesmo quanto à tão- questão lateral esquerdo, Dal, obviamente, porque já se sabia. E Dal, Obrador? Obrador é uma incógnita. Ele não teve uma má época no Deportivo de Corunha. No Portanto, 15º classificado da segunda mas liga. calma, que na segunda La Liga, no Deportivo de Corunha, na Galiza, ele meio que... Não, nós não sabemos nada. Não há nada. Eu Não, não nem sei. o próprio. O Nem Benfica posso conseguiu enganar. ir buscar um jogador posso que nem o enganar, Tomás da sinceramente. Cunha conhecia. Que é insólito. É insólito. É insólito porque o Tomás da Cunha, que é colega de profissão, não é? Analista, Sim. simplesmente está numa posição muito melhor do que nós, mas isso é outra questão. E tem um conhecimento Fantástico. Mesmo assim, enciclopédico. não conhecia o Rafa Obrador. Então, quando uma pessoa que é um insider não sabe quem é que é o Rafa Obrador, um jogador que no Transfer Market custava 500 mil euros, custou 5 milhões. É assim, ele pode valer mais que isso, mas nós não fazemos a mínima ideia quem é aquela Não pessoa. sei. Pois. O Carreiras, quando veio, Também sabíamos, era mais ou um menos. jogador que era conhecido. Mas pronto. É o que é. As Mas saídas, Cocos, uma saída completamente ruinosa a nível de. o próprio João Mário, que é uma valores. saída, interessantemente. O Jurazek, o Bezitas adora vir buscar jogadores. João ao Benfica. Mário. Sim, o João Mário foi emprestado e só foi vendido esta época. Tá bem, mas isso não interessa. Não, então, mas tu contaste com o Dal, também Não, temos que contar com a mas saída o do João Dal foi Mário. contratado. Então, e o João Mário foi contratado pelo Bezitas. Tinha saída Isso por não interessa. empréstimo. Quanto à questão saída de carreiras, não havia muito a fazer, foi batida a cláusula. Acho que é daquelas coisas, o Benfica Era sonho também dele, portanto, isso meio é um que- sonho do jogador, aliás, viu-se pela apresentação, era complicada. O mercado do Porto também está muito interessante. O mercado do Porto, o Porto que fez uma engenharia financeira interessante para poder tornar este mercado também uma espécie de all-in. Gostei. Sim. Pôs as fichas todas na mesa. Pôs as fichas todas na mesa. Neste Um momento garfo na conseguiu cabeça, Gabri não- Veiga, Gabri Veiga, para mim. Borja Sainz, O Gabri um Veiga jogador estava- que eu não consigo pronunciar, Perpic, algo assim. Dominic Pripic. É isso? É. Ahm, o Porto também está a tentar corrigir as graves lacunas que tem no plantel. O Porto tem um plantel que eu digo Mas a acho que um começa nível muito baixo. Agora está a conseguir dar a volta. A chegada de Farioli, Quem? Quem? treinador. Anselmi? Não. Não? Anselmi, que. Peraí, Lídio. Diz-me lá, que eu quero Anselmi? ouvir. Não, diz-me o que é que eu tenho. O que é que eu tinha? O que é que tu tinhas do quê? Razão? Exatamente. Mais Eu uma nunca vez. tirei-te a razão. Eu simplesmente senti que, tendo em conta a tua negatividade para com o Anselmo, alguém tinha de defender o homem. Mas também vamos ser muito sinceros. Ele nem teve hipótese. Não, Ele não também tinha hipótese. digo que Nem não. ele, nem ninguém. De- Aliás, o Farioli vai ter hipótese porque o Porto está a corrigir as profundíssimas lacunas do plantel. Mas agora é assim. Mas também não vai conseguir corrigir todas. O despedimento para mim do Anselmi faz sentido e não faz sentido. Faz sentido a nível de resultado esportivo. Não faz sentido porque o Porto em janeiro decidiu vender os seus 2 melhores jogadores. Olha, E não o contratou para coisa. o despedimento do Anselmi não faz sentido nos resultados esportivos. Faz sentido na prestação. Porque o Porto não melhorou. O Porto piorou em relação a nível de qualidade que apresentou futebolística. Total. Aliás, a prestação no Mundial de Clubes é uma vergonha para a história de uma instituição como o Futebol Clube do Porto. É uma vergonha. Mas eu aí não retiro que o despedimento dele faça sentido. Eu acho o que não faz sentido é ele vem para o Porto, ele não tem decisão sobre os jogadores que tem. O Porto teve dos piores plantéis da história. E depois não é possível, não é-lhe dada a hipótese de ele fazer um mercado com o Porto e genuinamente ir buscar jogadores que fosse para as características dele. Eu acho que aí foi mais uma forma do Vilas Boas demonstrar aqui um pouco aquilo que tu já tinhas dito anteriormente, que ele não parece, ele ali não tem espinha dorsal nenhuma. Ele Não. promete ao treinador que vai haver confiança, que vai haver tudo. O Farioli é despedido do Ajax, que também vou dizer uma coisa, o Farioli demitiu-se. Não é despedido. demitiu-se, Ele demitiu-se. mas também perdeu o campeonato de uma forma clamorante que até meteu medo. Aliás, o Farioli demitiu-se precisamente por isso mesmo. Ele sentiu que não tinha capacidade para continuar depois do fiasco que foi Apesar de eu achar que ele é um excelente treinador. Acho que é um Não, treinador. exatamente, Eu acho que ele é um excelente treinador e
ao demitir-se, também demonstrou ali outro tipo de capacidade. Se ele era o treinador para o Ajax, sem dúvida, ele fez um trabalho fantástico com o Ajax que nos últimos anos não é o Ajax. Sim, é uma equipa o Ajax qualquer. Reergueu-se por causa de Farioli neste momento. E com uma equipa que jogava muito bem. Sim, sim. Muito, E o Farioli bem. é um dos treinadores mais promissores. Não consigo compreender como é que na televisão os organismos de comunicação portugueses não conheciam o treinador. Eu cheguei a ver um dos comentadores mais históricos em Portugal, que opera numa das televisões mais históricas em Portugal, a dizer que o Farioli está no mesmo patamar do Anselmi de desconhecido. Não, Eu achei zero. isto uma aberração. Como é que um comentador, e quem devia ter muito mais conhecimento, se calhar indica que está se calhar a acabar o seu tempo de antena, não achar que o Farioli está no mesmo nível do Anselmi. O Anselmi ninguém conhecia, porque estava perdido num clube no México. Mas aqui também demonstra-te uma coisa, que é, mesmo tu não conheces um treinador ou um jogador, antes de entrares em direto, antes de entrar na televisão, vais pesquisar sobre o treinador e informar-te. É que não é? Tu até podes dizer que não conhecias, foste tentar informar com o que havia. Agora dizer... Não acompanhei o trajeto do treinador, não sabia qual é que é o trabalho que ele fazia, é legítimo. Agora dizer que está no mesmo patamar de desconhecimento, não, já treinou o Ajax, já treinou o Nice, é um treinador que já tem trabalhos na Europa, em grandes clubes, estava a afastar isto, em grandes clubes, inclusive no Ajax, um clube que está ao mesmo nível de Porto e Benfica. É filósofo. Ele é filósofo, é verdade, é licenciado em filosofia. A bola entra, é gol. Exato. A bola entra, é gol. Portanto, é assim, é um treinador. A única coisa que nós temos de dizer ao Porto, aos adeptos portistas e a quem é a nível de analista, é que não é um treinador que aposta muito na ofensiva. É um treinador que aposta... É mais italiano na sua doutrina de futebol. Uma ofensiva diferente. Aposta muito na defesa, para a defesa construir o ataque. O Porto vai ter que se habituar, os adeptos do Porto vão se ter habituado a um futebol muito mais continuado, muito mais pensado do que se calhar estavam habituados a Sérgio Conceição e até de certo ponto o futebol de Vítor Bruno. Vão passar a jogar a damas a xadrez. O futebol do Anselmi, eu gostei. O futebol do Anselmi não havia ponta pronto. Não. E quando tu jogas damas com o Anselmi e jogas xadrez com o Farioli, vais ver aqui uma diferença imensa. Porque é um futebol pautado, é um futebol pensado. Eu acho que o Anselmi não jogavas damas, jogavas Uno, quanto muito. E era cada vez era mais 4. Até dizia que jogava mais Mahjong, mas pronto. Não, isso é muito elaborado. Isso é mais para o Farioli. Peixinho. Era peixinho. Olha. Era um jogo de crianças. Peixinho é mesmo bom. Mas pronto, continuando. Era o Capes. Agora já estamos simplesmente a desviar-nos do assunto. O Borja Sainz, para mim, é uma contratação fantástica para o Porto. Um extremo que vem do Championship do Norwich City e é um extremo que demonstrou toda a sua qualidade na segunda liga inglesa. Uma segunda liga inglesa que, a nível de competição e a nível de competitividade, é muito competitiva. Tem, se calhar, mais competitividade do que a Liga Portuguesa. Eu diria que o Championship é capaz de ter mais competitividade que a Liga Francesa. Não é preciso muito. muito. Dominic Pripich não é um jogador que eu conheça muito. Não conheço mesmo. Mas vem de uma das melhores formações da Croácia, que é o Hajduk Split. É um jogador que já jogou internacional jovem pela Croácia e é um jogador que parece ter um potencial enorme. E vamos ser muito sinceros, os centrais do Porto são inexistentes. Portanto, contratar um jogador com potencial que não é um risco enorme, não foi um valor enorme que eles pagaram por ele, acaba por ser importante para o Porto. Mas para mim, o melhor investimento que o Porto acaba por fazer esta temporada é contratar o Passo Total de Samu. Essa foi a jogada mais inteligente que o Porto pode ter feito. Eu acho que essa contratação total, essa compra total, tem água no bico. Pode ter ou não, não ter, sei se Samu vai continuar como jogador do Porto. Mas eu acho que comprar o passo total do Samu é inteligente, porque se eles tiverem que vender o Samu não vai sair barato. E isso é importante para o Porto, porque o Porto agora vai ter duas decisões neste mercado e veremos se exatamente vão sair, se sai Diogo Costa ou sai Samu. Se esse sai algum dos dois, também temos que ter isso em conta. Vamos ver. Porque o Diogo Costa não disse a ninguém ou não passou esse tipo de informação, mas ele poderá já estar a querer outro tipo de papel, outro tipo de clube. E também faz sentido. É um guarda-redes de topo mundial. Sim, Diogo Costa, grande guarda-redes, muito importante na conquista
da Liga das Nações. E acho que, olhando para este mercado, o mercado ainda vai rolar muito. Atenção ao mercado do Braga. O Braga está a montar um grande plantel. E está a gastar muito. E a gastar muito, exatamente. Portanto, atenção ao mercado do Braga. Vamos ver. Ainda hoje o Vitória jogou também o seu primeiro jogo com o novo treinador e estava a ganhar 9-0 ao intervalo ao Ponferradina. Eu agora tenho estado a ver esse por acaso os resultados aí. O Tugão está mesmo nos amigáveis. À exceção do Sporting, que acho que ainda não ganhou um amigável. Não ganhou um amigável, então. Empatou com o Portimonense. Está a jogar também a esta altura com o Celtic, não sei como é que está, porque sim, nós estamos a gravar isto na quarta-feira. Independentemente, ninguém quer saber. Mas pronto, os amigáveis do Tugão, o Santa Clara, o União de Leiria, que ganhou 5-1 uma equipe inglesa. Já nem... Foi uma equipe importante. Eu acho Sim. que Quem ganhou ao Cádiz? Ganhou alguém foi ao Cádiz? Foi 5-1 ao Cádiz, acho eu. Acho que foi 5-1 ao Cádiz. 5-1 ao não Cádiz. É, então não é inglesa. Não foi inglesa, não, estava enganado. A inglesa foi o Santa Clara que ganhou. Não, o Tugão está... O Tugão está fortíssimo. Será que este ano é o ano do Tugão? Este ano é o ano do Tugão. É o ano do Tugão e é um ano em que um dos 3 grandes já vai ser campeão. Vai ser um ano em que é o Santa Clara eu adorava que isso acontecesse. Ou União de Leiria na segunda divisão. A União de Leiria ganha na segunda divisão, automaticamente ganha a primeira. Ganha a primeira. É tão bom que até lhe dão a primeira. Não, mas pronto. O episódio vai ficar por aqui. Obrigado a todos os que têm estado. Nós estamos então de volta, depois das férias. E calma que, por acaso, já estás a querer ir embora, o Gondomar vai jogar a segunda divisão para o próximo ano. Sim. Isso é outra coisa. Eu só nós temos alguns temas para falar sobre isso. Só queria já deixar sobre isto o Gondomar, o Boa Vista. E já agora deixar aqui também uma pequena homenagem ao Diogo Jota, porque nós já gravámos isto muito fora de tempo do Diogo Jota. Estava tudo tão bem, não era? Sim, mas é simplesmente para lembrar o grande legado do jogador. Eu tenho alguma dificuldade em falar sobre este assunto. Primeiro porque eu acordei e vi a notícia. E fui eu que te mandei mensagem. Não, eu já tinha visto. Sim, não tínhamos era falado, eu é que mandei-te mensagem. Mano, Diogo Jota. Pois, eu vi. É assim, o irmão do Diogo Jota tinha a minha idade. O Diogo Jota era 3 anos mais velho. Foi uma situação que chocou o mundo inteiro e que me chocou a mim pela... Pronto, a idade, é a magnitude. A idade, magnitude, é tudo. Tudo. Acho que muita força à família, aos amigos, ao Liverpool que teve... Ao próprio Wolverhampton também. Wolverhampton, a prestação do Liverpool é genial. Muita força a toda a gente que tinha algum tipo de ligação com o Diogo Jota. E isto é uma lembrança para toda a gente de viver a vida, não deixar nada por dizer, nunca guardar rancor e, muito importante, cuidado na estrada, cuidado com aquilo que vocês estão a fazer, deem valor à vossa vida, deem valor à vida dos vossos amigos, dos vossos familiares e vivam a vida da melhor forma, honrem todos aqueles que não podem. Existe uma letra de uma música dos Nightwish que é retirado de Charles Darwin, que é: nós somos os sortudos porque nós somos os que realmente conseguiram viver, porque a quantidade de combinações no nosso DNA permite uma quantidade absurda de seres humanos de existir, e muitos desses nunca vão conseguir existir porque não tiveram essa oportunidade. Nós temos a oportunidade de estar cá, portanto, simplesmente sigam a vossa vida da melhor forma que conseguirem, vivam-na, e aquilo que realmente vale a pena é poder viver com alguém, partilhar a nossa vida com aqueles que nos são próximos. E lembrem-se, quem não nos é próximo é porque nós nunca lhes demos a oportunidade de ser. Muito obrigado a todos. Lídio, mais um grande episódio. Estamos aqui. E eu depois desta também não posso dizer muita coisa, mas faço as tuas palavras as minhas e ao final do dia pensem sempre uma segunda vez. Sim. E tenham calma. A vida não é para ser feita sempre a acelerar. Às vezes é para ser feita com calma e na tranquilidade. Às vezes mais vale ser assim do que sermos impulsivos. Portanto, ficamos hoje por aqui. Voltamos depois para uma próxima e não se esqueçam. Em breve. Fiquem no sofá.